Aula 2, professor Djalma Cremonesi, Cuidado de Si, um curso maravilhoso a partir da hermenêutica do sujeito do Michel Foucault. E é um livro maravilhoso que a gente vai com muita calma analisando e refletindo essas ideias maravilhosas de que do cuidado de si. A aula passada a gente falou um pouquinho da relação entre o conhece-te a ti mesmo, que seria numa questão mais abstrata, mais teórica, mais racional, do conhecimento, do autoconhecimento, a partir do oráculo de Delfos, né? Aquele templo antigo em que Sócrates, aquele filósofo famoso, se orientou para fazer todas as suas reflexões filosóficas. Mas abaixo também do oráculo de Delfos também tinha essa inscrição assim, nada em demasia. E essa ideia está ligada também a um certo cuidado de si, cuidado do corpo e cuidado também da alma humana. E o Foucault, a aula passada nós falamos que o Sêneca, o Marco Aurélio, que eram estoicos, epicuristas, Epiteto, Epicuro, que eram posterior aí da época helênica, eles tinham uma ideia mais prática da filosofia. Então eles têm uma palavra aqui que eles desintelectualizam a filosofia à medida que não redunda apenas em teorização sobre o conhece a ti mesmo. E eles se aproximam mais dos exercícios da meditação prática, das atividades sociais reguladas, podendo às vezes associar até práticas físicas de prova. Veja como Foucault, então, ele abstrai que os antigos, principalmente os helênicos, eles não ficam numa teorização. E essa ideia, como nós já vimos, se aproxima da ideia do Pierre Hadot, que é outro francês contemporâneo de Foucault, que enxerga a filosofia antiga como exercício espiritual. Não apenas como uma teorização abstrata, como nós, contemporâneos, somos mais, quem sabe, professores de filosofia do que propriamente filósofos. Os antigos, eles eram filósofos por natureza, porque eles aproximavam o seu modo de pensar filosoficamente e o seu modo de viver filosoficamente. Que bonita essa ideia. Então, a questão do cuidado de si, nós não podemos entender essa ideia que não é passível de ser sobreposta a um sujeito egoísta e um sujeito individualista. Não é disso que nós estamos falando. Do conhece a ti mesmo, ela é uma prerrogativa inicial, que não está associada a um gesto, eu individualista ou narcisista, eu primeiro. Não. Essa ideia me parece que mais justa, no sentido de que você não vai promover uma vida do outro, você não vai amar o outro, se num certo sentido você não tiver também um cuidado pessoal sobre o teu corpo e sobre a tua alma. Então é uma prerrogativa inicial. Cuida-te de ti mesmo primeiramente. Isso não é narcisismo, não é egoísmo, não é nenhum tipo de individualismo. Não, conhece a ti mesmo, cuida do teu corpo, cuida da tua alma, te encontre para que depois você possa avançar. Não se trata então de nenhuma idolatria de si mesmo, uma adoração de si mesmo, longe disso. Simplesmente de si para consigo é uma questão de elevação, onde você se eleva como indivíduo, como ser humano. Então, não se trata tampouco de um narcisismo. Você sabe que a palavra narcisista, ela vem da mitologia grega de Narciso, que era uma figura que ele foi proibido de visualizar a sua imagem, porque ele enganou as suas pretendentes, então ele foi castigado. E um dia ele estava andando numa floresta e se deparou com uma fonte de água cristalina e ele viu-se refletido nas águas, a sua imagem. E para sua surpresa, ele se acabou apaixonando por si mesmo, admirando a sua beleza física, do seu rosto, do seu corpo. E só que teve um detalhe, ele se esqueceu de viver, ele esqueceu de fazer as suas necessidades
fisiológicas e acabou morrendo ali naquela fonte. Nasceu, diz a mitologia, a flor de Narciso. A sociologia moderna e o Christoph Lasch trabalha na sociologia um livro muito interessante sobre o narcisismo, o pós-moderno, que nós hoje com as redes sociais, a gente é muito narcísico, a gente coloca muito o nosso corpo em evidência, fazendo dancinhas no TikTok, principalmente os nossos jovens, né? Ou cantando músicas, demonstrando muito no Instagram, nas redes sociais, no Facebook, a nossa própria imagem. Então hoje vivemos um narcisismo, mas não é isso que se trata aqui a filosofia de Foucault. Ele está valorizando a individualidade, né? Então Foucault não cessa de insistir sobre esse princípio de uma certa austeridade. O que seria uma austeridade? É esse esforço, né? Como se fosse uma fruição de si mesmo que não se dá na ordem do prazer, né? No aspecto hedônico. A palavra hedonismo vem de hedoné, que é uma palavra grega que significa prazer. Não é isso, não está ligado à ordem do prazer, esse bem-querer humano, próprio, individual, mas visa um sentido jurídico de uma posse completa, de uma imanência a si, total e perfeitamente igual. Veja que palavra linda. Então, o cuidado de si constitui, para Foucault, esse enunciado fundamental que vai perpassar todos os helênicos. Quando a gente fala helênicos, a gente está falando daquele momento filosófico pós-Platão, pós-Sócrates, pós-Aristóteles, pós também o final da polis grega, que ela se desconstrói. Então tem um período do chamado helenismo, que é a internacionalização filosófica dessa cultura grega que começa a se expandir para o mundo também dos macedônios, depois o Império Romano também vai se apossar dessa cultura grega. Então, esse período nós temos as chamadas 4 ou 5 escolas, chamadas escolas helênicas, dos cínicos, dos céticos, dos epicuristas, dos céticos, cínicos, epicuristas e estoicos. Então, 4 escolas filosóficas muito importantes nesse período. Então, ela vai perpassar cerca de 200 anos ainda antes da nossa era cristã e 200 a 300 anos após também a nossa era cristã. Então, é um período bastante legal. E ele se utiliza também, aqui o Foucault utiliza a ideia dos estoicos. Ele diz que os estoicos têm uma visão muito austera da vida, eles enfrentam o sofrimento, eles enfrentam a dor. E eles dizem assim, os estoicos dizem, olha, o que depender de mim eu posso mudar. Se depender dos outros, independe de mim, então eu não posso mudar. Então esse cuidado de si, segundo o Foucault, se constitui também um sujeito forte, um sujeito que vai enfrentar a perda, vai enfrentar a dor, vai enfrentar o sofrimento. Eu lembro de uma passagem estoica que diz assim, abrace a tua mãe, teu pai, a pessoa que você ama, teu filho, teu companheiro, como se fosse um ser realmente mortal. E ele é mortal, nós somos mortais. Então, num certo sentido, o abraço é como se fosse a última vez, que amanhã esse ente querido, ou nós mesmos, podemos estar numa outra esfera. Podemos, e somos contingentes nesse aspecto, de falecer os nossos órgãos, nossas falências múltiplas do coração, da mente, e o nosso sangue parar de correr nas nossas veias, e esse corpo material ficar, né, nesse aspecto de morte mesmo. Mas nesse aspecto, o cuidado de si se constitui numa austeridade. Eu lembro também dos Sertões, de Euclides da Cunha, que ele cita os estoicos assim, o sertanejo, ele enfrentou o homem civilizado do litoral, do exército, foram 5 tropas militares do Brasil todo para destruir a liderança do Antônio Conselheiro, mais de 5.000 pessoas na história de Canudos, e o Euclides da Cunha, como jornalista, depois que escreveu Os Sertões,
ele disse assim: e o sertanejo enfrentou estoicamente as forças militares. Estoicamente, isso é maravilhoso. Trata-se de uns exercícios apropriados com uma aplicação sistemática de uma regra de ouro do estoicismo. Significa distinguir o que depende de mim e o que não depende. Bom, tem coisas que eu posso mudar e estão ao meu alcance e automaticamente eu posso mudar. Tem coisas que independem de mim, então estão fora do meu alcance. E pelas meditações regulares sobre a natureza das coisas. Meditação significa reflexão, filosófico mesmo, reflexão dos fatos, né? Então nós precisamos meditar, refletir sobre a natureza das coisas, de assegurar uma plena posse de si mesmo, um completo domínio de si mesmo, uma fruição total de si mesmo e não tirar todas as alegrias que de seu próprio fundo, não fazer sua felicidade depender jamais de outra coisa que de si mesmo, estar em si mesmo como um porto seguro, uma fortaleza irredutível. Olha que ideia linda, essa ideia da felicidade que não depende de fatores externos. A felicidade é uma construção subjetiva, pessoal, que tem sim uma relação com o outro, mas muitas vezes independe. Olha, veja bem, tem pessoas que buscam as fruições externas. Eu penso em estar numa cidade turística. Eu lembro sempre de Gramado, que o pessoal aqui no sul, que temos alunos também de Gramado, que é uma cidade turística, que as pessoas têm uma excelente visão paisagística, uma excelente gastronomia, produtos, e as pessoas vão a Gramado. Ou vamos pensar Rio de Janeiro, Paris, Nova York, Miami, e penso em estar nesses lugares e lá serem felizes. Não. A felicidade você tem que levar junto consigo mesmo, para que você, estando nessas cidades, você se sinta pleno de si mesmo, realizado consigo mesmo. A construção, a felicidade você não vai buscar ela fora, a felicidade está dentro de você mesmo, então ela tem que fazer um esforço muito pessoal para você buscar. Então, veja bem que ideia bonita, não tirar todas as alegrias que de seu próprio fundo, não fazer sua felicidade depender jamais de outra coisa que de si mesmo. Estar em si mesmo como um porto seguro. Quer dizer, eu não tenho outro lugar, eu não tenho outro espaço a ocupar para me encontrar, a não ser estar dentro de mim mesmo. E é ali meu porto seguro, é a pessoa que eu vou conviver toda a vida. E eu particularmente faço esse exercício. Eu sentirei saudade. Um dia a minha alma, se ela existir, imortal, ela vai sentir saudade do corpo que ela habitou. Porque há uma sincronia muito forte e muito próxima daquilo que me anima, daquilo que é ânima, alma, daquilo que é espírito, daquilo que é minha consciência, amparada no meu corpo, que eu procuro cuidar do corpo e procuro estar próximo de uma sintonia muito presente entre alma e corpo. Eu sei que o corpo é perecível, eu sei que o corpo ele vai se desconstruir, ele vai ficar numa esfera física, material, mas quando a minha alma sair do corpo, ela sentirá saudade daquele corpo que ela habitou durante muito tempo. Eu espero, por muito tempo, ela poder habitar esse corpo. No fundo, o cuidado de si, diz Foucault, permitiria encerrar a relação de si para consigo mesmo, uma relação imanência perfeita e absoluta. É um ideal da serenidade inabalável do sábio estoico. Olha que ideia bonita. Então, para terminar a aula de hoje, nós estamos analisando. Se você gostou, dê joinha no vídeo, se inscreva no nosso canal, Professor Djalma Cremonese, canal Paideia, e também nós temos um canal de músicas instrumentais, que nesses momentos também, de momentos vagos, para enfrentar
momento de pandemia, momento de instabilidade social, política que nós estamos vivendo, procurar os meios artísticos que cada um tem, pode ser na poesia, pode ser na arte, na música, na filosofia, encontrar mecanismos também de alimento do corpo e também alimentar a nossa alma através da música. Então, um abraço, até semana que vem, com outro vídeo sobre o cuidado de si a partir de Michel Foucault. Grande abraço!